Agora nós temos um chamado ao vivo, direto de Brasília, CPMI do INSS rolando, com um bate-boca acalorado acontecendo agora há pouco. Os ânimos estão exaltados. Nesse momento a gente acompanha o deputado Marcel Van Hatten, do Rio Grande do Sul, falando. O senhor tem responsabilidade, sim, sobre as nomeações a partir da portaria que deu ao seu chefe de gabinete o direito de nomear quem quiser sem passar pelo presidente do INSS. Essa ladainha que veio lá de dentro, veio para o senhor, e aí o senhor indicou quem veio lá de dentro. Então por que o presidente do INSS ficou sem esse poder? Qual foi o motivo? Mas o senhor obviamente não quer responder. O senhor olha para mim, fica observando o cenário, mas não responde porque sabe que isso pode incriminá-lo. Porque quem cala, concorda. Consente. Na minha opinião, pode ser opinião diferente da sua, mas politicamente o senhor já está assumindo a autoria de todas essas indicações, e não podia ser diferente. Porque quando eu assino um papel, eu sou responsável por essa assinatura. Quando o senhor nomeia um chefe de gabinete, e esse chefe de gabinete nomeia Giovanni Spicker, Jucimar Fonseca, e depois, mais tarde, Reinaldo Barroso de Almeida, dos quais Giovanni e Reinaldo aparecem no relatório da Polícia Federal como responsáveis em agosto de 2024 por enviar milhares de nomes de idosos e deficientes físicos e aposentados em geral para terem seus descontos nos benefícios. Quando a Polícia Federal decide afastá-los por esse motivo, significa que Vossa Excelência teve responsabilidade, porque Vossa Excelência foi quem indicou essas pessoas. E por isso o senhor não quer dizer que não tem ou que tem responsabilidade. Simplesmente fique em silêncio. Mas continua aqui o que eu tinha preparado para falar, senhor presidente. Porque há mais contradições. Nós vimos aqui o senhor ex-ministro dizer, em resposta ao relator Alfredo Gaspar, que o senhor Glauber, o anterior presidente do INSS... Perdão, Glauco Vanburg, peço até para as notas taquigráficas sejam corrigidas, porque diz Glauber aqui, mas Glauco Vanburg não havia sido demitido em virtude da farra das passagens. Da farra das passagens, que é o que diz a matéria do Metrópolis. O senhor diz, não. A pergunta é se o escândalo que foi tornado público teve alguma influência na exoneração dele. O senhor responde, não. O escândalo foi depois da abertura do inquérito. Ele já tinha saído quando aconteceu o escândalo. Mas a demissão dele foi após o escândalo. Como o senhor explica isso? E por que, afinal de contas, o senhor trocou o presidente do INSS? É uma pergunta. O senhor vai ficar em silêncio. Ficará em silêncio. Então, por favor, no microfone. Falou tanto até agora, que se contradisse tantas vezes, que no primeiro deputado, aliás, teve outros que já fizeram coisa parecida. A senadora Damares também está de parabéns aqui por apontar forte contradição do senhor dizer que a Tônia não é sua amiga, mas o senhor disse que era sua amiga pessoal na Câmara dos Deputados. E a não disse não, porque eu estava lá. Por favor. Não é assim também não. Por favor. É assim também não. Por favor. Não estava lá. Eu estava lá e não disse não. Detalhe, a cada interrupção... Olha aqui. Senhores, nós... Suspendam o tempo do deputado Marcel Van Hatten, por favor. Suspende o tempo. A cada interrupção, e isso em todas as sessões, eu vou repor o tempo. Então, por favor, se continuar interrompendo, eu vou aumentar o tempo. Os senhores vão respeitar uns aos outros aqui, porque eu tenho pedido e a gente tem ido bem. Cada um vai ter o seu tempo para colocar o seu posicionamento aqui. Agora, vamos respeitar a palavra do colega parlamentar. Na sequência, deputado Marcel Van Hatten. O senhor repõe um minuto, por gentileza? Não. Obrigado. O senhor diz aqui que não sabia que era uma corrupção desse tamanho, a dimensão, o senhor disse, exatamente essa palavra, não tinha ideia da dimensão. Pois a senhora Tônia Galetti, que é sua amiga pessoal, não é verdade? É verdade ou não é verdade?
Não respondo. Não responde. Foi o que ele disse na Câmara dos Deputados aqui. Ele disse que não é, porque lá no Rio se usa amigo para tudo. Aliás, chamou até o relator de amigo em determinado momento. Eu vi esse ato falho, talvez em sua defesa, mas na Câmara o senhor disse que era amiga pessoal. Pois bem, a senhora Tônia Galetti, no dia 12 de junho, depois dessas nomeações todas que seu chefe de gabinete fez, desses que foram afastados da Polícia Federal por ter enviado nomes de aposentados, de idosos, que não tinham dado acordo para os benefícios. Esses que o senhor indicou, depois da indicação deles, a senhora Tônia Galetti diz o seguinte: pediu para solicitar a inclusão de discussão sobre os acordos de cooperação técnica das entidades que possuem desconto de mensalidade junto ao INSS. Estou falando de 12 de junho de 2023, mais de 2 anos atrás, a qual não foi aprovada. O senhor não aprovou a inclusão, uma vez que a pauta já estava elaborada. Veja bem, já tem a pauta, vamos deixar para depois. Ela reforçou a solicitação, tendo em vista as inúmeras denúncias feitas, mas o senhor disse que não tinha dimensão do tamanho antes. Mas ela fez, na época, uma fala dizendo que inúmeras denúncias tinham sido feitas e pugnou, ou seja, defendeu que fossem apresentadas a quantidade de entidades que possuem ACTs com o INSS, inclusive algumas que o senhor depois renovou, e mentiu aqui dizendo que não renovou. Falou na curva de crescimento dos associados nos últimos 12 meses e uma proposta de regulamentação que trouxesse maior segurança aos trabalhadores, ao INSS e aos órgãos de controle. O senhor presidente disse que a solicitação era relevante, agora não tem ideia da dimensão, mas então era relevante, mas não tinha condição de fazer. Solicitou que o tema fosse pautado como primeiro item da próxima reunião. O senhor pautou como primeiro item da reunião seguinte do Conselho Nacional de Previdência Social? Não vou responder. O senhor pautou ou não pautou? Mas resposta objetiva. Não vou responder. O senhor não vai responder, mas o senhor não pautou. Eu lhe dou a resposta, porque é público. O senhor não pautou. O senhor prevaricou, porque havia uma denúncia séria de uma pessoa que é membro do Conselho. O senhor prevaricou, porque o senhor não pautou. O senhor disse que pautaria, o senhor não pautou. O senhor foi conivente com o roubo, no mínimo, porque o senhor sabia, e hoje mente, dizendo que não sabia da dimensão do problema. Mas tem mais, senhor presidente. Tem mais. Depois foi formado um grupo de trabalho para formular propostas para melhoria da base de dados processos no dia 19 de outubro de 2023. Sabe quando foi isso, senhor presidente? Isso aqui são todos os avisos da CGU. Todos os avisos dos órgãos de controle, tá? Tem bastante anotação aqui. Dia 19 de outubro, o senhor criou um grupo de trabalho, sabe quando foi isso? 19 de outubro de 2023, 3 dias depois da decisão cautelar do TCU dos descontos indevidos, que fizeram denúncias gravíssimas. Fez denúncias gravíssimas e determinou a inspeção do INSS. Quem o senhor botou no grupo? Guilherme Pinheiro Serrano, que foi ex-presidente do INSS durante o governo Bolsonaro de 12 de abril até o fim do ano. Por que o senhor botou ele nesse grupo? Não vou responder. Não vai responder. Pois bem, eles que falam tanto do ex-governo, dos ex-participantes, botou um ex-participante. Será que no ex-governo estavam roubando para os sindicatos de vocês? Foi isso? E o senhor botou, além desse, uma pessoa da sua confiança, ex-assessor seu, Tiago Veras, que foi assessor seu, Tiago Veras do Valles, como membro do grupo de trabalho. Pois bem, eu vou virar a página aqui de novo, porque antes do dia 9 de julho de 2024, que é minha próxima informação relevante, houve o acórdão do TCU proibindo a verbação de qualquer novo desconto sem biometria. O que aconteceu depois do 5 de junho de 2024? No dia 9 de julho, o senhor nomeia, por meio do seu chefe de gabinete, de acordo com a portaria que eu já denunciei aqui, Reinaldo Barroso de Almeida, substituto do diretor-geral de pagamento, o Jucimar, que o senhor nomeou lá atrás, dia 28 de março de 2023. Todos esses envolvidos e afastados pela Polícia Federal, porque identificou 3 semanas depois dessa nomeação, no dia 1º de agosto de 2024, identificou que esse Reinaldo, que o senhor tinha acabado de nomear, tinha mandado, e vou mostrar de novo aqui o relatório da Polícia Federal, nomes de idosos deficientes físicos que foram roubados nas suas aposentadorias. E aí é interessante porque o senhor diz, não, eu sou presidente do PDT, e o PDT isso, o PDT aquilo. Agora é o seguinte, o novo ministro, Volney, assinou a emenda que afrouxaram regras de controle dos descontos do INSS.
O senhor sabe disso? Não vou responder. O senhor não vai responder? Sabe ou não sabe? Mas tá na imprensa. Não irei responder. Mas é fácil, tá na imprensa. É fake responder. news? Não vou É responder. verdade ou é fake news? Não vou responder. Pois bem, o PDT pediu por várias vezes, por meio de seus representantes e emendas, e agora também o governo Lula queria aprovar agora. Quando aprovamos o fim dos descontos obrigatórios, queria restituir isso. Então, senhor presidente, aqui nada é por acaso. Aqui nós estamos vendo a construção de uma narrativa que tenta isentar justamente quem estava no controle da situação, que nomeou todo mundo que ajudou a roubar ou que roubou, dizendo que não tem responsabilidade, ou melhor, não querendo nem dizer que não tem ou que tem, porque preferiu ficar calado na pergunta mais importante desta noite. E eu vou refazer essa pergunta. Eu vou refazer porque o seu silêncio diz mais alto que qualquer palavra. O senhor tem responsabilidade sobre as nomeações de André Fidelis, Giovanni Spicker, Jucimar Fonseca, Reinaldo Barroso de Almeida? Sim ou não? Não vou responder. Não vai responder, porque o senhor tem responsabilidade direta. Foi porque o senhor era ministro da Previdência no governo do Lula que roubaram tantos aposentados. Por isso o senhor não responde, porque a responsabilidade é sua também. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Marcelo. Por solicitação do advogado para... O senhor vai responder? O senhor quer que suspenda a sessão? Não? Com a palavra o senador Rogério Carvalho. Obrigado, senhor presidente. Então, um instante, senador. Só um minutinho. O advogado solicitou a suspensão para a conversa com a testemunha. Suspendo a sessão por 10 minutos. A gente acompanhou as perguntas feitas pelo deputado Marcel Van Hatten, do Partido Novo do Rio Grande do Sul, ao Carlos Lupe, ex-ministro da Previdência Social, na CPMI, que investiga os desvios do INSS. Eu já quero chamar aqui a Dora Kramer para entender como ela avalia essa movimentação. Um pouco mais cedo, Dora, a gente teve um bate-boca mais acalorado ali. Daqui a pouco a gente vai trazer para a nossa audiência a imagem que a gente está separando aqui para mostrar um bate-boca que chegou perto, inclusive, das vias de fato, ali no ambiente da CPMI. E agora o deputado Marcel Van Hatten fazendo perguntas incisivas e que não foram respondidas pelo Carlos Lupe. Pois é, estava demorando, né? Para a CPI, a gente fazia sempre, antes dela começar, uma projeção de que ela seria um palco para embates duros entre governo e oposição. Aí estava demorando porque os primeiros momentos da CPI foram até muito, digamos assim, muito serenos, muito civilizados. Aí, bate-boca, realmente eu vou aguardar para ver junto com a nossa audiência, se do sócio estava aqui, não vi, mas vi essa posição do Carlos Lupe, ex-ministro da Previdência, que realmente fica muito mal. No momento em que ele não quer responder, vamos ver qual é a orientação do advogado dele, é porque ele não tem como responder, né? Até agora ele estava fugindo das perguntas. Mais cedo nós analisamos isso, dizendo que o Lupe estava dizendo que não tinha nada a ver com isso, essa era a toada, dizendo que não fez nada, que nunca viu nada, que não tinha nada a ver com isso. Aí agora, com as perguntas desse deputado, Van Hatten, ele realmente parece que o deputado foi em algum ponto aí que ainda não deu para compreender e que pega o Lupe não se viu na condição de responder. E se ele não pode responder, aí realmente a responsabilidade dele fica mais exposta, a situação dele fica mais ruim, é demais, né? Fica pior, né? Fica muito, muito, muito pior. Então vamos ver qual é a justificativa que ele vai dar na volta dessa sessão. Questão, né, Deise? A gente viu há pouco a matéria que falava a respeito da manifestação do Carlos Lupe. Aliás, neste momento, a sessão voltando. É isso, Thaís, nossa diretora? O bate-boca, aí eu quero a sua análise, Deise. O bate-boca de agora há pouco, mais cedo, acontecendo lá neste momento na CPMI do INSS. Vamos retomar
Vamos retomar. Presidente, olha o que o senhor causou aí, ó. Olha o que o senhor causou aí. O senhor é o primeiro a não respeitar o tempo de ninguém, deputado Paulo Pimenta. Ó, senhores, por favor. Não vou suspender. Eu não suspendo sessão. Há um decoro. Senhor Paulo Pimenta, o senhor, por favor, tome o seu assento. Eu não vou responder Vossa Excelência aqui em pé, perto da presidência. Eu não vou respondê-lo aqui. O senhor, por favor, tome o seu assento. O senhor tome o seu assento. O senhor, assim como todos os outros, tem direito à palavra. O senhor tome o seu assento. Eu não vou respondê-lo dessa maneira. Senhores, deputado Rogério Correia, por favor, tomem seus assentos. Senhores. Senhores. Não. Vossa Excelência foi o primeiro. Vossa Excelência foi o primeiro. Senhores. Para. Deixa os ânimos se acalmarem. Deputado Rogério Correia. Vai beijar. O PT sentiu, viu? O PT sentiu. Vai beijar, pô. Deputado Rogério Correia. Não, deixa eu transmitir. Rogério sentiu, viu? Senhores, estão encerrando. Deputado Rogério Correia, por favor. Tudo isso. Deputado Rogério Correia, pergunta do por Marcel, favor. Senhores. É um deputado pequeno. Ladrão, Rogério. Senhores, por favor. Primeira coisa. Não. Aê, Rogério, Senhores. conseguiu, Rogério. Essa é uma imagem recuperada cerca de 15 minutos atrás, quando esse evento aconteceu, esse fato aconteceu, o entreveiro ali entre os deputados Rogério Correia e Sóstenes Cavalcante, principalmente, depois algumas outras pessoas entraram ali naquela discussão, no debate todo. Isso começou a partir do início das recusas do Carlos Lupe às perguntas que lhes eram feitas pelo deputado Marcel Van Hatten, quando chegaram nesses vídeos aí, nessas imagens que a gente viu há pouco, quase vias de fato, né? Ali chegaram muito próximo de um evento até mais grave, né, Deise? Olha, Kobayashi, não tem muito o que falar, a não ser que é um circo, né? O Congresso Nacional virou um grande circo. Sabe o que me espanta? A gente que acompanha essas CPMIs há mais tempo, e eu trabalhei no Congresso Nacional, lembro de muitas delas, assim, inclusive antes das redes sociais, né, quando os parlamentares faziam de tudo para aparecer nos jornais e na TV. O que me espanta é que a gente tem um estudo sobre isso, eu já falei outras vezes aqui na Jovem Pan, que a partir de 2012, especificamente com a CPI do Carlos Cachoeira, que inclusive um dos personagens envolvidos foi o senador Demóstenes Torres, na época, que hoje é advogado do Almirante Garnier. A partir de 2012, as CPIs, elas tiveram um quê de espetacularização, um show midiático, e elas, coincidentemente, nesse mesmo período, perderam a potência. E muitas CPMIs, a gente está acostumado desde 2012, a ver CPIs simplesmente para recorte em rede social. Então, quando eu vejo esse tipo de coisa, eu fico me perguntando, tá aí mais uma CPI que não vai ter um relatório final, porque a gente teve várias aqui, que ou o relatório final era de uma página, ou não teve relatório final. Então, a gente vê todo esse show midiático como se os parlamentares realmente estivessem preocupados com os aposentados que foram lesados pelo INSS, e na hora do relatório final, na hora de apontar os caminhos a seguir depois da CPMI, muitas vezes a gente não vê nem relatório. Então, assim, além da falta de decoro, além da falta de postura, da liturgia do cargo, me preocupa o que vem ainda depois disso, porque eu tenho certeza que essa CPMI ela não vai produzir um resultado positivo, dado o histórico que a gente vem observando, né? A gente estava olhando agora o Marcel Van Hatten fazendo as perguntas ali. Eu espero que realmente isso dê resultado, resulte em alguma investigação séria, porque o histórico do Brasil é esse. Desde 2012, nenhuma CPMI apresentou resultado.
Muito bem, e o nosso repórter Lucas Martins está lá acompanhando a CPMI do INSS, vai trazer mais detalhes dessa confusão toda que a gente viu há pouco. Lucas Martins, seja novamente bem-vindo aqui ao Jornal Jovem Pan. Conta pra gente aí do clima, tá rolando ainda a CPMI, não é isso? Tá suspensa só pro advogado do Carlos Lupe conversar com ele, orientar ele, depois dele ter negado, responder as perguntas feitas pelo deputado Marcel Van Hatten. Qual a expectativa agora para continuidade? Agora que já são quase 10 horas da noite, né? E o negócio continua quente por aí. Olá, boa noite para você, boa noite para todo mundo que está na nossa companhia aqui na programação da Jovem Pan. Muita movimentação aqui, porque o clima esquentou depois que o deputado Marcel Van Hatten começou a fazer alguns questionamentos ao ex-ministro da Previdência. Isso porque ele disse que o ex-ministro sabia de todas essas indicações de pessoas que são acusadas aí desses descontos nessas fraudes do INSS. De acordo com ele, o ex-ministro era responsável porque ele quem assinava a contratação dessas pessoas que são investigadas durante o bate-boca aí. Ele citou alguns nomes como Giovanni Spicken, Jucimar Fonseca, Reinaldo Barroso, entre outras pessoas, que de acordo com a apresentação do deputado Marcel Van Hatten, ele apresentou aí uma declaração do que foi apresentado pela Polícia Federal. De acordo com o relatório da Polícia Federal, esses nomes enviou vários nomes de outros aposentados para terem os seus benefícios aí com descontos indevidos. E de acordo com Marcel Van Hatten, ele acusou o ex-ministro de prevaricação, isso porque ele tinha conhecimento, de acordo com o deputado Marcel Van Hatten, ele tinha conhecimento desses descontos e dessas pessoas que já estavam sendo investigadas de envolvimento nessas fraudes bancárias e não comunicou, não fez esse comunicado nem ao governo, nem às demais autoridades. O clima agora é de sessão suspensa aqui, a gente segue aguardando porque houve muito bate-boca entre entre deputados de oposição e também base de governo. Então a gente segue aqui acompanhando ao longo da noite os desdobrar dessa sessão, se vai continuar, se vai ser suspensa, se o ministro vai ter que vir outro dia para continuar aí a oitiva. A gente segue acompanhando daqui, eu volto com você. Obrigado, Lucas Martins, acompanhando tudo que acontece lá. Qualquer novidade por aí, qualquer outro bate-boca desse, que é muito possível, você chama, tem prioridade aqui na notícia. Quero falar já com a Dora Kramer. Dora, você tinha dito a respeito dessa coisa que pega mal, fica estranho, a coisa do Lupe se negar a falar. Se a gente leva em consideração, inclusive, que ele já havia dito antes, mais cedo, quando a gente comentou, ele falou que estava ali para colaborar, de que ele não é investigado, de que ele não tem nada a ver com isso. E aí isso agrava um pouco mais o fato de agora, uma novidade, ele se recusar a falar. E esse é um direito, tá? É constitucional, direito ao silêncio, ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo, só que isso é uma garantia para efeitos jurídicos. Politicamente tem o seu prejuízo, né? Politicamente tem a sua perda, ele é presidente de um partido. Pega mal, de um partido que está aliado ao governo, aliado ali, como dizia o Brizola, costeando o alambrado, com um pé lá, outro cá, mas ainda é aliado do governo. Você vê que sorte que deu o governo, decisão acertada de demitir o Lupe, porque ele saiu, ele não saiu, né? Ele foi demitido. E você vê, Koba, que ele foi pego de surpresa, né? Porque ele tinha um roteiro ali encadeado, que ele conseguiu. A sessão da CPI hoje começou já às 16 horas, 16 e pouco, e ele estava tentando, levando as coisas na enrolação, né? Dizendo que não tinha nada a ver com isso, levando, e eu acho que, ou quer dizer, o que está evidente é que as perguntas do deputado Van Hatten pegaram ele de surpresa, ele não esperava aqueles questionamentos, tanto que ele demonstrou, quando a pessoa não quer responder, ele porque ele não sabe o que responder, tá certo? Porque ele nem lançou mão antecipadamente daquele velho recurso, daquele habitual recurso de se pedir ao STF uma medida para que a pessoa não seja obrigada a falar. Não, ele foi confiante. Tanto é que dizendo que queria colaborar, não tenho nada a esconder,
ressaltou várias vezes que estava ali não convocado, e sim como convidado, que ele não era investigado, enfim, né? Sim. E aí foi pego de surpresa. Dora, preciso te interromper porque os trabalhos voltaram lá e já com os ânimos exaltados de novo. Ó, tem alguém bravo falando ali. Vamos acompanhar. É só criar um enxame, criar confusão para chamar a atenção e ganhar likes nas redes sociais. Se a seriedade que o cargo, que a função nos impõe prevalecer, nós vamos levar isso aqui com o mínimo de seriedade. Todos sabem que um ministro, seja ele de que partido for, ele não é responsável pelas questões operacionais. Isso não exime de algumas responsabilidades. Mas querer imputar a quem quer que seja, a um presidente da República, a um ministro, determinadas responsabilidades é, no mínimo, um ato de má-fé, certo? A priori, como Vossa Excelência mesmo disse, para imputar a um ministro, a um presidente de órgão, determinada responsabilidade, é preciso comprovar. Há de ser comprovado. Então, afinal de contas, nós estamos numa comissão de inquérito. O inquérito não é uma sentença, não é a definição de um culpado, é colocar luz para que a gente possa construir um caminho para chegarmos de fato aos culpados. Ou a gente não quer saber quem foi que disparou, que montou uma tecnologia para fraudar os aposentados. Ou a gente quer simplesmente ficar na velha guerra de torcidas. Não vou nem citar futebol aqui, que é para não estragar nenhum time, colocando esse ou aquele num lado do outro. Guerra de torcida vai levar aonde e a quê? A sociedade está olhando isso aqui. Chega de tanta espetacularização com coisa tão séria. As pessoas tiveram seu dinheiro descontado indevidamente. As pessoas foram ofendidas moralmente. As pessoas ficaram sem ter com o que comer, porque tiraram o dinheiro dessas pessoas e a gente aqui tentando incriminar as outras pessoas sem prova, sem elementos, com ilações. Isso me lembra, sabe o quê? Isso me lembra um regime autoritário, senhor ministro. Sabe o que é um regime autoritário? Em que eles prendem, torturam, matam. É assim que funciona no regime autoritário. Ou seja, na ditadura do Ustra, na ditadura que a gente enfrentou, na ditadura que esse país viveu e que nós derrotamos e que quiseram implementá-la de volta, que quiseram matar o presidente, o vice-presidente. Isso é verdade, porque nós não podemos aceitar aqui nesse espaço essa lógica autoritária de querer impor a sua visão sem os fatos, sem os elementos, sem a responsabilidade que nos cabe. Eu não sei onde é que nós vamos chegar desse jeito, em lugar nenhum. Lugar nenhum. Todos sabem, porque aqui tem pessoas que acompanharam o governo, que foram ministros, que foram secretários, e sabe que nenhum nome passa e é nomeado se não passar pelo crivo de uma investigação profunda. Antes de ser nomeado, se tiver um processo, não é nomeado. Se tiver alguma condenação, não é nomeado. Todos sabem disso. Fazem de conta que não sabem de nada. Dão uma de desprovido de informação para lacrar, para tirar vantagem. Aonde querem chegar? Dizer que é o presidente tal ou o presidente... Não. Tem um esquema que foi montado dentro do INSS. Uma tecnologia para roubar os idosos. Se a gente não
aprofundar e ficar nesse bate-boca, a gente não vai identificar quem criou essa tecnologia. Quais foram as incubadoras para fazer essa tecnologia existir? De roubo, de desconto indevido. Foi a Ambec? Quem foi? Quais foram? Dizer que tem 20 anos, que tem isso, que tem aquilo, sem analisar com profundidade, é leviandade. É não reconhecer o devido processo legal. Eu não consigo compreender, tudo adulto. Sinceramente, senhor presidente, sinceramente, nós temos a oportunidade de dar ao Brasil e ao povo brasileiro uma explicação real. Porque só com muita tecnologia para poder conseguir fazer o que fizeram. Por que saíram os dados do INSS? Por que vazaram os dados do INSS? Será que isso tem a ver com a apropriação desses dados e a montagem de tecnologia para chegar ao aposentado? Para dar ao aposentado a possibilidade, ter a possibilidade de enganar o aposentado? Passando como se fosse uma rede social, que as pessoas dizem sim ou não, para poder fazer um desconto no seu contra-cheque? Será que foi isso? Eu não sei. Mas cabe a essa comissão investigar. Foi um mecanismo desse tipo? Foi esse tipo de tecnologia que usaram? Foi esse tipo de recurso que foi usado? Creio eu que foi algo dessa natureza. Para ter o volume de desconto que fizeram. E a quantidade de pessoas que entraram no sistema. Em que momento isso aconteceu? Eu quero lá saber se foi no governo A ou B ou C ou D. Eu quero saber que aconteceu. Mas é claro que foi neste governo que a Polícia Federal foi até o fim. Veja, todo mundo sabe que é CGU. O ministro da CGU foi indicado pelo presidente Lula. É um órgão do próprio governo. Se quisesse esconder, teria feito. Isso não faz sentido. Menor sentido. Ou a gente acha que o povo também é besta para estar engolindo essa conversa o tempo todo? Eu acho que a gente tem uma responsabilidade. E a responsabilidade é... Aí falando nesse momento o senador Rogério Carvalho, que é senador do PT do Sergipe, no momento em que a CPMI do INSS é retomada na oitiva que é feita do ex-ministro da Previdência Social, Carlos Lupe. Havia ali a oitiva acontecendo quando foi interrompida para que ele se consultasse com seu advogado, depois de se negar a responder as perguntas de Marcel Van Hatten, do Partido Novo do Rio Grande do Sul. Antes um pouco, há cerca de 30 minutos atrás, tivemos um bate-boca ali acalorado acontecendo na CPMI. O presidente teve que pedir calma, muitas pessoas inclusive tiveram que separar alguns deputados que estavam quase chegando às vias de fato. E aqui estamos com a Dora Kramer e com a Deise Tchocari analisando esta CPMI que agora, no fim da noite, esquentou. Deise, eu quero a sua análise, essa última manifestação do senador que é do PT e é do Sergipe, faz várias perguntas, mas não direciona nenhuma das perguntas para o que está ali para responder, que é o Carlos Lupe. Exato. Mas chama atenção para um ponto que é importante, que eu acho que os parlamentares esqueceram ali, né, Kobayashi, que é investigar os responsáveis por essa fraude no INSS, né? Parece que eles se perderam em relação a isso em algum momento. Me chama a atenção o fato do ministro Carlos Lupe, ex-ministro, não querer se posicionar, não querer falar, preferir o silêncio, porque em política, a gente sabe muito bem disso, né? O não dito é tão importante quanto o dito. Então, quando ele opta por silenciar, ele dá margem para a oposição, para que a oposição controle a narrativa. E aí o governo, o Palácio do Planalto, vai ter que fazer um esforço muito maior para controlar essa narrativa, né? Porque através do silêncio, essa recusa, ela pode ser interpretada em muitos momentos como uma percepção de admissão de fragilidade. E isso pode alimentar essa sensação de que o ex-ministro ele tem algo a esconder, né? Então,
o poder ele não está somente no discurso, né, mas ele também está no fato na capacidade de negar ou de manter a palavra nesses espaços institucionais, né? Então me chama a atenção essa opção dele em preferir o silêncio. O Dora Kramer, agora falando do deputado Mário Heringer, que é do PDT, ou seja, é do partido do que está sendo ali perguntado, né? E você já acompanhou bastante esse ambiente de CPI, CPMI, Dora. Tem também uma função desses parlamentares que são mais próximos dos que estão sendo ali perguntados, de às vezes acalmar, de usar o tempo todo para colocar a bola no chão. Como é que você vê esse movimento aí também agora daqueles que são os parlamentares mais próximos do Carlos Lupe? Bom, na verdade a gente não está sabendo o que o Mário Heringer está fazendo. Ele não é um deputado qualquer, ele é líder do PDT. Agora, o deputado Rogério Carvalho, de Sergipe, do PT de Sergipe, ele tentou colocar ali, claro, que puxando a sardinha para o governo, evidentemente, mas eu acho que ele falou algumas coisas bastante corretas. Chamou atenção para o que deve ser o foco da CPI, né? Quem roubou, quem deixou roubar, para onde foi o dinheiro e como é que serão essas devoluções, porque até agora a devolução, o ressarcimento, melhor dizendo, aos prejudicados, aos pensionistas e aposentados, foi pago com dinheiro do Tesouro. Quer dizer, está todo mundo arcando com esse prejuízo. Então, não são só os pensionistas e aposentados, está todo mundo no rolo da Previdência. Todo mundo foi roubado, porque nós estamos pagando por enquanto. Esse dinheiro precisa ser devolvido, precisa ser ressarcido, e quem roubou precisa devolver. Esse é que é o foco da CPI. Então, pelo posicionamento do Rogério Carvalho, ele tentou colocar ali uma bola no chão. Deu uma tentativa de uma livrada na cara do Lupe, mas não adianta, ficou muito ruim para o Lupe, porque aquilo, ao não poder responder, talvez ele vá alegar que não queria responder ao deputado Van Hatten, que é um deputado de oposição lacrador. É verdade, o deputado Van Hatten é lacrador, ele faz parte dessa turma, estava na turma dos amotinados de 6 de agosto, mas não justifica. Havia o conteúdo das perguntas e dessas o Lupe fugiu. Agora, Deise, há uma expectativa para saber se ele vai responder a essas próximas perguntas, né? Na oportunidade anterior, do parlamentar anterior, o senador do Sergipe, o senador preferiu usar todo o tempo para discursar e não perguntar. Agora, até esse momento, o deputado que é do partido do Carlos Lupe também está só falando, aparentemente não está fazendo perguntas para o interrogado ali. Como é que você vê esse movimento? Às vezes eles se perdem, né, na própria vontade de aparecer, sabem que estão sendo televisionados, que os eleitores estão assistindo, então acabam esquecendo o propósito maior, que é o que a Dora e eu estávamos comentando aqui, né, que o senador do PT falou ali, o propósito maior de investigar como que surgiu essa fraude, quem foram os responsáveis, né? Então, às vezes, me parece que os parlamentares, eles se perdem na própria atuação. Sabe aquilo que a gente fala, assim, muitas vezes, em alguns ambientes onde sempre tem aquela pessoa que gosta de falar muito, que adora ouvir o som da própria voz? Às vezes, na CPMIs, me parece isso, né? Eles gostam de ouvir a própria voz, eles percebem que a atenção está em torno deles e aí acabam esquecendo de fazer o que eles deveriam fazer ali, né? Que é justamente perguntar para o ex-ministro Carlos Lupe o que ele sabia. De novo, reitero aqui, se ele pediu demissão no meio disso tudo, é óbvio que a gente não pode dizer que existe uma culpabilidade, mas pelo menos uma noção de responsabilidade o ex-ministro tem, né? E aí, às vezes, me parece que os parlamentares aí se perdem nesse exibicionismo e nesse show midiático. Dora Kramer, eu quero entender o seguinte, depois que a gente teve o início do julgamento, ou o reinício do julgamento do Jair Bolsonaro, com as sustentações, agora essa semana decisiva, né, que é a semana dos votos, isso tudo teve um efeito de sobreposição sobre o assunto do INSS, que há tempos atrás foi um grande assunto, Dora Kramer. Aliás, Dora Kramer não. Estão me falando aqui que a gente vai voltar agora para a CPMI, é isso? Vamos lá então acompanhar ao vivo. Pessoas que estão assistindo nesse momento, em alguns momentos, os excessos que aqui se comete. Presidente, eu estou muito satisfeito com a sua posição
E pode ter certeza absoluta que vou continuar aqui e com o mesmo compromisso que nós já fizemos. Nós estamos aqui para proteger quem quer que seja. Que se restar provado que qualquer pessoa tem envolvimento, nós vamos chamar essa pessoa e fazer com que essa pessoa se responsabilize. Mas é inimaginável que alguém queira que você tenha as datas todas de cabeça, que você tenha todos os dados de cabeça. Isso é uma malandragem da inquirição. É fazer a pessoa mentir ou omitir ou errar exatamente para caracterizar um erro. Isso é malandragem, isso é fuleiragem. Isso é gente fuleira que faz. Porque se não tem argumento, não tem coisa séria para fazer, usa data, usa esquema de criar razões onde não há razões para se achar o chifre na cabeça do cavalo. É isso, é desse jeito que funciona. E nós estamos aqui exatamente para dizer para o senhor continue na sua oitiva, faça o seu papel, mostre a todos e ao Brasil que você está muito bem posicionado e que você não deve nada a ninguém. Não deve por ação, não deve por omissão e não deve de maneira alguma. Essa é a minha crença 100% no seu trabalho. E isso eu quero dizer com toda a sinceridade e do fundo da alma. Aqui também tem muita gente que pensa assim. Mesmo alguns até da oposição. Eles sabem. Tem uns mais e outros menos. Eles sabem. Eles sabem, por exemplo, que eu não posso acusar o senador Rogério Marinho, que está aqui. Sempre falarei. Eu quero te relembrar disso, porque se você não for relembrado disso, você não vai ter como lembrar que um dia você pode estar sentado naquela cadeira e vai ter que responder a todos nós. Hoje, inclusive, já foi arguída a sua legitimidade aqui nesse colégio. Não foi por mim, mas foi arguída. Então, sendo assim, eu prefiro que o senhor tenha o seu tempo para refutar o que eu falei, mas tenha, com certeza, sabendo que, a partir de agora ou de hoje, todos terão que ter o mesmo tratamento aqui. Esse tratamento não pode ser diferenciado, presidente Viana, não pode ser diferenciado, porque é assim que é. Se é pau que dá em Chico, tem que dar em Francisco. Nós vamos ter que ver o Zé Carlos de Oliveira com aquele périplo todo que ele fez durante o tempo que ele passou no Ministério. Nós vamos saber por que 3 bilhões, nós vamos ter que saber por que 3 bilhões de reais desviados durante o mandato do ex-presidente não está sendo considerado aqui. Nós vamos ter que saber por que o ex-presidente, ao tomar conhecimento, junto com o senador Exalci, em vez de tomar uma ação policial, fez uma medida provisória. Que o senador Exalci foi o relator, desculpa, foi o presidente, e o relator era do PL. E disse aqui com todas as letras que eles não tinham maioria no plenário para mudar isso. É falso. Nós tínhamos 133 votos no plenário. Só nós tínhamos 133 votos no plenário, eles não tinham os votos no plenário. Então não fomos nós que mudamos, foram vocês que mudaram. Foram vocês que tomaram a decisão de não fazer mais. E para terminar, encerrando, presidente, eu quero só lembrar para o senhor que também algumas crianças que estão sendo citadas como beneficiárias do empréstimo do BPC, isso é normal por uma razão. Não estou dizendo que eu concorde, mas é normal por uma razão. A criança é a beneficiário. Você não pode botar no nome do tutor. Você tem que botar no nome da criança. Então isso não está nada errado. O que está errado é botar chifre na cabeça de cavalo. Obrigado, deputado. Com a palavra para a resposta, citado o artigo 14, lembrando aos senhores que o artigo 14 pode ser usado 2 vezes durante uma mesma sessão. O senador Rogério Marinho terá direito à segunda nesse dia de hoje. Senador Rogério Marinho, 2 minutos, por favor. 5 minutos, presidente? Foi 5 minutos. Foi 5. 5 minutos. 5 minutos. Senhor presidente, senhores parlamentares, eu quero agradecer inicialmente o orador que me precedeu, que me dá uma oportunidade de falar alguma coisa que vai ser economizada na minha fala. Existem 2 situações aqui que são recorrentes. É a mentira reiterada. Ela é dita com muita convicção porque se quer gerar uma expectativa de verdade. Alguém aprendeu isso, acho que foi com Goebbels, né, que é o ministro da propaganda nazista. Né? Então eles mentem sobre 2 aspectos. O primeiro, de que
essas fraudes começaram no governo do presidente Bolsonaro e eles é que começaram a investigar. Essa mentira é tão gritante que ela não consegue se sustentar em função dos números. E aí eu vou dizer a Vossa Excelência aqui sobre 3 números importantes que estão dentro dos números oficiais do INSS. Os números de associados, que chama a atenção dos senhores aqui, no final de 2022 eram 2 milhões de associados que tinham descontos associativos. Nós chegamos em 2025, em torno de abril, maio, com 9 milhões e 400 mil. São mais de 7 milhões e meio. E esse governo não entendeu, não viu, não percebeu o que estava acontecendo. No intervalo de apenas 2 anos e meio. Nós tínhamos em torno de 780 milhões de reais de contribuição. Chegamos a um pico de 3,3 bilhões em 2024 e só não estourou em 2025 porque houve a operação da Polícia Federal. Nós temos uma outra situação, que é o último gráfico que eu quero falar para os senhores, que mostra de forma cabal que este governo, infelizmente, é um governo que foi omisso e até cúmplice do que aconteceu. Entre 2016 e 2018, nós temos 16 situações, de descontos associativos com mais de 5 mil pessoas que foram incorporados ao INSS. 16. No período de 2019 a 2022, apenas 4, 1 por ano. Sendo que 2 foi da CONTAG e 2 foi da outra entidade lá, como é? Não, da CONAFE. Quando chega em 2023, 2024, apenas nesses 2 anos, eu não sei aqui em 2025, vai para 39 situações. Então essas 39 situações, meus senhores, diferente das 4, significam que houve um aumento, me parece, de 10 vezes mais. Né? Isso mostra que houve um descontrole evidente nos números. Então, contra números, não há argumentos. É verdade que aqui a gente está discutindo método, mas com a quebra do sigilo bancário, das associações e também dos seus dirigentes e das empresas prestadoras de serviço, nós vamos chegar naqueles que foram beneficiários dessa fortuna de recursos. A gente está discutindo aqui mérito. A outra é que a investigação começa nesse governo. Essa é uma mentira tão descarada que eu fico assim impressionado como as pessoas falam aqui com a cara limpa. É uma mentira que não se sustenta sobre vários aspectos. Primeiro, a Polícia Federal só começou este procedimento em dezembro de 2024. E eu escutei aqui ser falado de que isso foi em função da ouvidoria do INSS. Não é verdade. O delegado da Polícia Federal responsável por esse caso esteve nessa comissão e afirmou que o fez em função de publicações do site Metrópole. Ou seja, apesar do governo, a investigação foi iniciada. E o que é mais impactante, foi dito aqui que em 2016 e 2020 aconteceram 2 operações anteriores que não tiveram consequência. Bom, eu não vou acusar a Polícia Federal de prevaricadora, apesar de achar que no caso do Felipe Martins houve realmente excessos e prevaricação. Mas, nesse caso, é bom lembrar que em 2016 a presidenta era Dilma, até agosto. E em 2020, esse procedimento que foi aberto foi justamente para evitar ameaça contra os servidores que começaram a investigar a CONAFE. A CONAFE que tem um patrono que está sentado aqui na mesa conosco. E, por fim, ela foi arquivada em 2023, no governo do presidente Lula. Então, eu estou aqui sem nenhum receio. Eu não estou aqui um dia só, não. Estou todos os dias até março do próximo ano. Se os senhores quiserem, que é hoje, de 1h da manhã, estamos dispostos. Quer na próxima quinta-feira, estamos dispostos, a hora que quiser, para conversar sobre esse tema ou sobre qualquer outro tema. Nós estamos absolutamente tranquilos. Pois não, Excelência. Eu tenho 2 segundos. Estamos absolutamente tranquilos a respeito desse tema. Não vão nos intimidar. Muito obrigado, senador Rogério Marinho. Presidente, senhores, o senador por favor, deputado Marinho, o senhor falou. Me perguntou se o senhor falou. Ele fez uma pergunta. Agora eu vi. Eu vi o tempo do outro. Ele fez uma pergunta. Com a palavra a senadora Soraya Tronic. Senhor presidente, eu gostaria inicialmente, caso Vossa Excelência permita, de alegar 2 questões de ordem que eu não pude alegar anteriormente, que o senhor descontasse esse tempo. Pois não. Em relação
A questão de ordem que o deputado Pimenta trouxe em relação à suspeição do senador Rogério Marinho, eu gostaria de destacar que a lei que trata das comissões parlamentares de inquérito, a 1579/52, no seu artigo 6º, determina que o Código de Processo Penal deve ser usado subsidiariamente nas CPIs, quando houver omissão dessa lei. Portanto, Pimenta, faz todo sentido que o Código de Processo Penal seja utilizado. Em quaisquer casos, mas naquele exato momento foi isso, para que fique claro. A segunda questão de ordem, o que me preocupa é o tratamento com a advocacia desde o primeiro dia aqui nesta CPMI. Precisamos entender, e podemos fazer isso no momento oportuno, para não perder tempo em relação ao mérito da oitiva de hoje, que o depoente tem o direito de estar assistido. Quando o advogado vai dar o suporte técnico para ele, fala no ouvido e todo mundo começa a gritar. Isso é inadmissível. Então, o advogado, cumprimento aqui, doutor Valber Agra, está aqui de corpo presente, mas o cliente, na minha opinião, fica desassistido porque as prerrogativas da advocacia não estão sendo respeitadas. Eu vou endereçar para o Simonetti, a OAB, porque nós precisamos delimitar aqui a forma como a advocacia pode e deve agir para que ninguém fique sem assistência. Acabou minha questão de ordem, vou passar para a minha fala. Excelência. Obrigada. Respondendo à primeira questão de ordem, a presidência já se manifestou. É matéria controversa, o uso do Código Penal subsidiário na CPMI não há decisão plena, principalmente porque essa CPMI não é um julgamento. O Código Penal é usado em audiências onde se definirá a inocência ou a culpabilidade de uma pessoa. Portanto, eu não recolho a questão de ordem de Vossa Excelência. Segundo ponto, o advogado tem tido todo o direito de trabalhar e tem sido orientado corretamente. São todos bem-vindos de que ele pode dar os dados técnicos, como tem feito, mas ele não pode sugerir respostas à testemunha. Isso tem sido deixado claro. Determina a secretaria que repõe os 10 minutos da senadora Soraya Tronic. É porque ela fez duas questões de ordem. Ok. Aceito, mas não concordo, mas aceito. E digo, Pimenta, que o artigo 6º citado, senhor presidente... Eu não vou repor o vosso tempo. Não tem problema. Não tem problema. Eu já aqueci com isso. A questão é, esse artigo 6º que eu citei está na lei das comissões parlamentares de inquérito e não de julgamento. Está na lei da CPI. Artigo 6º, 1579, de 1952. Está lá. Então, diz respeito sim à CPI, a utilização subsidiária do Código de Processo Penal. Vamos lá. Eu gostaria de informar, senhor presidente, inicialmente, que eu... protocolei requerimento de convite para a oitiva do senhor Ricardo Anes Guimarães, vice-presidente do Conselho de Administração do Banco BMG. E também do ministro da CGU, atual ministro da CGU, Vinícius Marques de Carvalho, em virtude de uma entrevista que eu assisti dele, e entendo que a depoente Elaine... Bom, então aí a gente está vendo agora a senadora Soraya Tronic, do estado de Mato Grosso do Sul, fazendo as suas perguntas ao Carlos Lupe, ex-ministro da Previdência Social. A gente viu Van Hatten, que é nitidamente oposição, perguntando. Foi o momento mais quente ali da CPMI. Depois, dois governistas, um senador do PT, outro deputado do PDT, de alguma maneira só usando o tempo para fazer discurso. E agora a Soraya Tronic, do Podemos do Mato Grosso do Sul. Ela já foi lá atrás do PSL, do Bolsonaro, depois rompeu com ele. O que esperar dos questionamentos de Soraya Tronic ao ex-ministro da Previdência, Carlos Lupe, desde Chocalho? Pois é, Kobayashi. A Soraya, ela tem demonstrado um pouco mais de firmeza na hora das perguntas, né? Em outras CPIs também, ela acaba sendo um pouco mais incisiva.
diferente dos parlamentares que antecederam ela, né, os 2 parlamentares que antecederam, que mais falaram, discursaram, mas não fizeram efetivamente perguntas, a Soraya já, no início da fala dela, ela já veio com algumas proposições, algumas observações pertinentes, então eu acredito que ela deva fazer algumas perguntas. O ministro agora começa a responder, né? Então a Soraya, ela consegue trazer um pouco de seriedade de novo, né, para a CPMI. Vamos acompanhar. Carlos Lupe falando. Não imagino nem razão para se ter isso, então não entrei com nada. Perfeito. Excelente sabermos todos disso. Gostaria de destacar aqui que o marco temporal dessa investigação inicia em 2015 e vem até a data da deflagração da operação sem desconto da Polícia Federal. Desse modo, para que tenhamos clareza nessa investigação, inclusive a respeito da paridade de armas, porque ao nosso lado aqui, para mim não tem lado B, não tem lado L, não tem Fla-Flu. Para mim, o lado é o lado dos brasileiros, o lado dos nossos aposentados, que foram absolutamente vítimas de um escândalo assim sem precedentes. Isso é inegável. Então, entendo que todos os ministros devem vir, sim, que o antecederam. Teremos a oitiva. O que antecedeu Vossa Excelência é o senhor... então José Carlos Oliveira, que não sei por qual motivo, mudou seu nome para Ahmed Mohamed Oliveira Andrade. Inclusive, sua filha passou, e Yasmin também adotou o nome novo do seu pai. E como eu estou aqui com o tempo exíguo, eu vou destacar apenas sobre ela. Olha só, a filha de José Carlos Oliveira, mencionada como Yasmin Ahmed Hatayer Oliveira, aparece como sócia em pelo menos uma empresa com o ex-diretor de benefícios tentando do INSS, delimitar o prazo de investigação. Dora Kramer, eu quero a sua opinião sobre isso, porque esse é um grande assunto, né, que envolve não só governistas, mas como oposição também. A oposição claramente quer investigar o período agora do presidente Lula. Os governistas querem ampliar isso para Jair Bolsonaro. E aí já entra na história até um pouco antes. Governos Temer, Dilma Rousseff. Você acha que esse vai ser, nesse começo, pelo menos, o grande assunto? Saber quem é o investigado, qual o governo investigado? Dora Kramer. Olha, a CPI vai ter para ela, primeiro que ela vai, para ela ter algum destaque, ela vai ter que rivalizar com o julgamento. Eu acho que, pelo menos por enquanto, até o julgamento da tentativa de golpe ser concluído, se acalmar, pelo menos desse núcleo central, a CPI fica mais ou menos numa moldura lateral, né? Agora, por exemplo, você vê, depois dos ânimos exaltados, porque o assunto se presta à exaltação de ânimos, porque há envolvimento claro, evidente, de 2 governos, de 2 grupos políticos que são antagônicos, são opositores. Então, e com um assunto desse que envolve uma roubalheira gigantesca no INSS, que é um setor, né, crucial, um setor que atinge a todos, atinge aos trabalhadores, aos pensionistas, aos aposentados. Então é muito sensível esse assunto. Eu acho que outras cenas como essas que a gente viu hoje, a gente vai assistir. Agora, isso é uma coisa, eu acho que isso já se tornou um hábito, por mais que tenha havido aí tentativas das mesas da Câmara de punir esse tipo de atitude, não tem jeito. A coisa resvalou descambou, né, para esse tipo de condução, de comportamento das pessoas, de comportamento nada sereno dos parlamentares. Isso é uma coisa. A outra coisa é porque mesmo nesse ambiente conturbado, a CPI pode trazer à luz exatamente isso, né? Quem roubou, quem deixou roubar e para onde foi o dinheiro. Se ela cumprir esse papel, a despeito da falta de decoro, acho que já terá valido a pena.
E aí a gente está acompanhando agora a senadora Soraya Tronic fazendo as suas perguntas ali ao ex-ministro Carlos Lupe. Isso tudo depois de uma grande confusão que aconteceu ali no ambiente da CPMI, e a gente vai entender agora como é que isso começou. A confusão começou com um questionamento do deputado Marcel Van Hatten ao ex-ministro da Previdência Social Carlos Lupe, quando ali os ânimos se exaltaram entre outros membros e ali houve um grande bate-boca que gerou toda essa repercussão que a gente está tratando agora. Vamos entender como é que isso começou. Quem era o ministro de Lula no dia 9 de novembro de 2023, senhor Carlos Lupe? Quem era o ministro? Eu? Claro. O senhor. Sindinap foi renovada. Ah, foi renovada antes. Senhor, aqui está o documento. O senhor mentiu. O senhor mentiu. Quem era o ministro dia 28 de agosto de 2024, senhor ministro? Quem era o ministro de Lula? Dia 28 de agosto de 2024. Quem era? Responda, por gentileza. Quem era o ministro de Lula? Quem era? Já respondi. Não, dia 28 de agosto de 2024 é outra pergunta. Quem era o ministro? Eu, ministro. A CONTAG teve sua CT renovada. As duas empresas, os dois sindicatos que roubaram dos aposentados. E Vossa Excelência está aqui dizendo que só teve uma renovação. O senhor mente e cai em contradição. O senhor deve lembrar dessa foto, senão eu vou lhe refrescar a memória. Isso é de 2011. Isso é a fundação da CONTAG. Foi enquanto o senhor era ministro do Trabalho, antes de ser demitido pela Dilma. Conseguiu a proeza de ser demitido pela Dilma. Pois bem, esta Conafer, se me equivoquei, corrijo, foi uma das entidades que mais roubaram sob o seu ministério. No INSS, inclusive aqui no gráfico demonstra muito bem quanto em 2023 e em 2024 foi descontado de associados pela Conafer. Agora, senhor presidente, talvez não vá causar surpresa para quem está acompanhando essa minha interrogação aqui, que do dia 9 de março de 2023, o senhor ministro esteve com uma representação da Conafer no seu gabinete, enquanto ministro Lula, e no dia 17 de março de 2023, graças à portaria que tirou a autonomia do presidente do INSS, que o senhor sempre diz, não, mas o INSS é autônomo. Aqui, foi retirada a autonomia do INSS, do presidente, para indicar diretores. O senhor aqui admitiu que é o seu chefe de gabinete que fazia as indicações. Ah, vinha lá de dentro e eu só assinava. Para mim, quem assina é responsável, para o senhor não. Quem assina é responsável pelos seus atos ou não, senhor ministro? É uma pergunta, sim ou não? Quem assina um documento é responsável... Eu vou esperar o senhor acabar todas as perguntas. Não, eu estou fazendo uma pergunta. Quem assina é responsável pelos seus atos, sim ou não? Não, eu prefiro não responder ao senhor. Não, mas é uma pergunta. É obrigado a responder. Quem assina é responsável pelos seus atos, sim ou não? Então o senhor diz que não quer responder. Não quero responder a pergunta. Senhor presidente, não é possível. Não é possível. Não vai permitir. Não, senhores. Pausa meu tempo, presidente, por gentileza. Não, senhores, a testemunha tem o direito ao silêncio quando não quiser responder. Ele tem direito ao silêncio. Presidente, pela ordem. Senhor presidente, me permita eu vou suspender o tempo, Marcel Van Hatten. O início de tudo, o início da grande confusão que depois se instaurou, a gente já viu aqui há pouco um grande bate-boca entre alguns parlamentares, quase chegando às vezes de fato. A gente viu há pouco o início desse bate-boca, aconteceu quando o deputado Marcel Van Hatten fez algumas perguntas ao ex-ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, que manifestou que não iria mais responder. A partir dali é que alguns parlamentares começaram a bater boca. Nesse momento está falando ali o senador Jorge Seife, de Santa Catarina, mas antes da gente acompanhar, eu quero muito a opinião da Deise Fiocari, da Dora Kramer, que estão conosco aqui nessa edição do Jornal Jovem Pan, para analisar. Aquilo tudo foi motivo para um grande bate-boca que se instaurou, Dora Kramer? Olha, bate-boca em CPI não é nenhuma novidade, né? Também não tem essa importância toda, né? Porque agora vai ficar, por exemplo,
falou o deputado Marcelo Van Hatten, como eu disse, é um deputado dessa cepa de lacradores. Esse outro que está falando aí, o senador Jorge Seif, é outro do mesmo jeito. Então a gente vai ter isso sempre, né? Essa CPI, na verdade, ela começou, os primeiros momentos dela deram a impressão de que seria uma CPI mais, digamos assim, mais civilizada, mais de conteúdo, mas a coisa resvalou para o que, infelizmente, estava previsto. Bate-bocas, as pessoas já não sabem mais debater, não sabem se comportar, tudo tem que ser na base da gritaria, porque essa representação, eu acho que aí a gente pode ir um pouco adiante, essa representação do Congresso, ela é especialmente ruim, né? E aí eu não sei se a culpa é das redes, o que é, né? Mas a gente tem visto que isso tem se transformado num hábito, na gritaria. Uma coisa são as CPIs que de repente não dão aquele resultado que as pessoas esperam, mandar prender gente, nem sempre isso. Às vezes o resultado de uma CPI, a simples exposição dos fatos, já é alguma coisa que contribui. Agora, o que está acontecendo nos últimos tempos é exatamente isso, uma falta completa de decoro, culminando com o que houve em agosto e até agora sem punição, com a ocupação das mesas da Câmara e do Senado. Isto tem a mesma origem desse tipo de bate-boca que a gente viu hoje e que não é novidade nenhuma, que vem se repetindo e, pior, vai se repetir várias vezes. E tem também troca de sopapo, troca de empurrão, Conselho de Ética não faz o seu papel, como não fez até agora com aquela tomada, aquela rebelião, aquele motim de 6 de agosto, né? Então, isso aí funciona como uma licença para que isso que a gente acabou de ver continue acontecendo. Desde seu cara. O que a gente vê aí, nós estamos observando o senador Jorge Seif já está até vermelho, né, Dora? Então, dá um indicativo de que vai mais ou menos na mesma linha ali do Marcelo Van Hatten. Mas, assim, na minha opinião, isso é uma degradação do debate no espaço público, né? Quando você parte para essa gritaria, para essa confusão e não foca no que precisa focar, a gente vê uma degradação que no Brasil, infelizmente, tem sido permanente do espaço público, né? O Congresso Nacional deveria ser um exemplo para as pessoas e tem sido, na verdade, todos os exemplos do que não fazer, né? É imperdoável, na minha opinião, isso é imperdoável. O Jorge Seif deve seguir na mesma linha.